Olá, aqui é a professora Daiane e nessa aula nós vamos usar a estrutura de repetição for para resolver alguns problemas lógicos. Imagine que você tenha um problema que seja necessário ler um número n, ler n valores e calcular a média desses valores. Nesse caso, o primeiro passo é ler o valor n informado pelo usuário. Aqui eu vou usar a biblioteca Headline Sync para fazer essa leitura. Em seguida, dentro de uma estrutura de repetição for, vamos fazer a entrada de dados do usuário, a leitura de todos os n valores. A nossa estrutura for precisa ser descrita da seguinte maneira. For, uma variável i, começando em 0, e iterando até n, incrementando em uma unidade. Dentro da estrutura for, nós vamos fazer uma leitura de um número declarado aqui anteriormente. Apenas uma variável num vai ser utilizada para ler todos os números do usuário. Sendo assim, a cada leitura, essa variável num precisa ser acumulada dentro de outra variável, porque na iteração seguinte, essa variável num é sobrescrita. Sendo assim, precisaremos de uma outra variável soma para acumular a variável num, também declarada anteriormente. Além de declarar a variável soma, é importante que ela seja inicializada com um elemento neutro da soma, nesse caso 0. Assim, essa estrutura de repetição for teremos a soma de todos os valores informados pelo usuário e a cada leitura desses valores é obtido o valor informado pelo usuário pelo n, dentro de uma variável que é a quantidade de valores. Ao final da estrutura de repetição, logo, é necessário mais uma variável, média. Por fim, a impressão desse valor na saída. A média executando esse código, vamos imaginar o valor 3. Vamos informar 3 valores, 4, 5 e 6. A média é 5. Executando novamente, informando 4 valores, 1, 6, 9 e 3. A média é 4,75. Executando novamente, 5 valores, 1, 2, 3, 2, 1. A média é 1,8. Um outro problema muito comum em se tratando de estrutura de repetição é a busca pelo maior valor de um intervalo. Então imagine que, em determinada situação, seja necessário ler um número n, ler n valores e encontrar o maior valor deles. Nesse caso, será necessário ler o valor informado pelo usuário, usando a biblioteca Headline Sync. É feita a leitura do valor n, em seguida uma estrutura de repetição para ler os n valores, de 0 até n. Uma variável num, para receber os valores que são lidos, declarada anteriormente. E aqui, uma solução para o problema lógico de encontrar o maior valor é a seguinte. Antes de se iniciar o laço de repetição que lê os valores do usuário, uma variável maior recebe o primeiro valor informado pelo usuário fora do laço. Ou seja, esse primeiro valor vai ser considerado o maior de todos. E no laço, vamos procurar outro valor que seja maior. Caso encontre, fazemos a substituição. Caso não seja encontrado, já temos o maior valor desde o princípio. A partir do momento que um valor é lido fora do laço, a inicialização precisa ser alterada. Ela não pode começar em 0, ela deve começar em 1. Dentro do laço, um novo valor é lido, o segundo valor é lido e, então, uma comparação precisa ser feita. Usando um if, verificamos se esse novo valor lido é maior do que aquele que já está armazenado na variável maior. Se isso for verdade, uma substituição é feita. E temos um novo valor maior. Se isso não for verdade, o maior valor continua sendo o primeiro do conjunto. Ao final de todas as iterações dessa estrutura de repetição, teremos o maior valor. Exatamente na variável maior, que precisa ser declarada aqui em cima.
Executando esse código, vamos informar 3 valores, 4, 1 e 8. O maior valor é 8. Novamente, 5 valores, 9, 2, 5, 10, 12. O maior valor é 12. A mesma lógica se aplica a encontrar o menor valor. É a mesma coisa. A única diferença é o sinal do if, que para encontrar o maior valor, nós comparamos se o número é maior do que o que está armazenado na variável maior. E se quisermos procurar o menor valor, nós temos que comparar se o número lido é menor do que o menor valor que já está armazenado. A lógica é a mesma. Por fim, um outro problema bastante comum é, dado um conjunto de valores informados pelo usuário, contabilizar quantos desses valores são positivos. Então, ler um número n valores e contar quantos são positivos. Novamente, é necessário ler um n informado pelo usuário e estruturar o for para essa leitura. Então, de 0 a n, vamos ler vários números de um conjunto de valores. E a cada número lido, uma estrutura condicional, if, vai verificar se esse número lido é positivo. Com uma expressão lógica simples, se o número é maior do que 0. Se o número for positivo, vamos precisar incrementar um contador. Esse contador, ele precisa começar, antes da estrutura de repetição, em 0. Porque assim, temos garantia que, começando em 0, a cada iteração, caso ele encontre um valor positivo, ele é incrementado de uma unidade. Desse modo, nós temos exatamente a quantidade de números positivos dentro do conjunto informado pelo usuário. Essa variável também precisa ser declarada aqui em cima. E o resultado pode ser impresso a partir da variável count. Executando esse código, para N4, informando 4 valores, ele encontrou 3 positivos. Novamente, ele encontrou 1 positivo. Novamente, ele encontrou 2 positivos. Por hoje é só, pessoal. Obrigada!